do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre o estudo a mente de Deus, a mente de Cristo, desse Deus, para nós podermos entender o Deus Altíssimo, como Ele pensa, como Ele age e o porquê que Ele age de uma maneira e de outra. Como entender o Deus Altíssimo, aquele que se assenta acima das estrelas do universo. O Deus Altíssimo. Como entender? Porque se nós o entendermos, com certeza faremos a sua vontade. Logo no início da Bíblia fala de um homem que fez a vontade de Deus, andou com Deus e Deus o transladou, quer dizer, o arrebatou após 300 anos andando com Deus. Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O que Enoque fez para que Deus tanto se agradasse dele? Com certeza, fez o que agrada a Deus. Era um homem justo, como foi Noé e também como foi Jó. Os exemplos de Jó e de Noé mostram porque Deus tomou a Enoque no primeiro mundo para si. Porque Enoque era pai de Noé. Enoque era avô de Noé, digamos isso. Porque depois de Metusalém, não é, que era avô de Noé, creio isso, não é, se não me engano, Enoque andou com Deus. E Deus se agradou tanto dele que Deus o tomou. E Deus também continua à procura de alguém que tenha esse desejo. E nesse estudo sobre a mente de Deus, que é o quê? O Espírito de Deus. Como esse Deus age. Como podemos ou poderemos entender o Deus Altíssimo. Hoje, nesse primeiro estudo sobre o Espírito do Deus Altíssimo, para entendermos a mente do próprio Deus, para saber quem é esse Deus que nós cremos, esse único Deus. Então, poderemos ver pelas suas respostas. A resposta que ele deu a Salomão foi algo extraordinário e nos faz entender como esse Deus pensa. Como ele pensa. Salomão amava Deus. Salomão amava Deus e seguia os caminhos de Davi, também que amava Deus. Então Salomão reconheceu que foi o Deus Altíssimo que o colocou no trono do seu pai quando Davi morreu. E ele agradeceu a Deus. E que, sendo muito novo, ainda com certeza era um jovem, muito novo, creio que menos de 20 anos, ele se preocupou, porque ele não sabia como dirigir aquele povo. Então, ele teve uma ideia, não é? Como habitualmente eles sacrificavam nos montes por não haver ainda terminado o templo de Salomão, então ele sacrificou a Deus. Mas ele fez um sacrifício que ninguém tinha feito antes. Ele fez algo absoluto. Então o que ele fez chamou a atenção de Deus. 1000 holocaustos. Imagina você matar 1000 animais. 1000 animais por amor a Deus. Só para lhe pedir uma coisa. E essa uma coisa agradou tanto a Deus, mas agradou tanto a Deus, que Deus não só deu essa coisa, mas deu outras várias coisas a Salomão. E ele fez uma promessa, que a sabedoria que ele deu a Salomão
nunca haveria de dar a homem algum, nem ao que tinha existido, porque nunca o tinha dado, e nem o daria a quem viesse após ele. Ainda tinha vindo Daniel após Salomão e muito agradou, e vemos que Deus deu o espírito de sabedoria, de inteligência a Daniel, mas não deu no grau que deu, não, a Daniel, não deu no grau que deu a Salomão. Quer dizer, o Espírito de Deus tem graus de capacidade. A capacidade e a sabedoria, a capacidade da sabedoria que Deus deu a Salomão foi única, foi exclusivamente para ele. E ele mesmo é que promete, não é? Que nenhum outro haverá de receber essa tal sabedoria. Deus se agradou tanto de Salomão, que ao lermos aqui no livro do 1 Reis, no capítulo 3 e no versículo 5, diz assim: Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que quiseres que eu te dê. Quer dizer, aquele sacrifício chamou a atenção de Deus, agradou tanto a Deus que ele veio ter com Salomão em sonhos durante a noite e disse: você pode perguntar, pode pedir o que você quiser, Salomão. O que é que você quer que eu te dê? Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo com fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assente hoje no trono. Quer dizer, Salomão reconheceu que foi Deus que o colocou no trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, disse Salomão, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e não passo de uma criança, que em certeza era muito jovem ainda, menos de 20 anos. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, grande povo, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, esse é o pedido de Salomão, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Quer dizer, o que Salomão pediu, na verdade, não só para ele. Ele pediu o melhor para o povo, que era a justiça. Isso mostra o que agrada a Deus. Na verdade, nós pedimos o que é para nós. E quando Deus responder a ele, como vamos ler agora, vamos entender a mente de Deus, o Espírito de Deus, o que Deus pensa, como Ele pensa. Quer dizer, quando nós pedimos algo, não só para nós, mas para nós e que beneficia o nosso próximo, com certeza Deus vai nos responder. Mas Deus disse assim a Salomão, em resposta a Salomão. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não me pediste longevidade, quer dizer, não é, que viva muitos anos, tenha muita saúde e viva muitos anos, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste-me entendimento para discernires o que é justo. Quer dizer, o que Salomão pediu a Deus, normalmente, nós seres humanos, homens, nós pedimos a Deus o quê? Saúde, riqueza.
não é? Prosperidade em tudo, longevidade, que viva muitos anos com saúde. Porque Deus falou isso para Salomão. Era o normal do ser humano pedir a Deus. O ser humano quer viver muitos anos com saúde, com vida. Ele quer ter riquezas. Não é? As pessoas pediam antigamente e hoje continuamos. Qualquer pessoa pode pedir riquezas a Deus. E naquele tempo, era um tempo de guerra. Era normal as pessoas pedirem a morte dos seus inimigos. Não é? Mas Salomão não pediu nada disso. A preocupação de Salomão era como dirigir aquela grande nação. Então, só o Deus Altíssimo poderia dar essa capacidade. E isso agradou tanto a Deus, que Deus disse-lhe a ele assim: já que pediste esta coisa e não pediste isto e aquilo outro, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Quer dizer, a sabedoria que Deus deu a Salomão foi exclusivo para Salomão. Nenhum homem o obteve antes, nenhum homem o obterá até os dias de hoje. Não é? Nos dias de hoje, nesse século XXI, nenhum homem jamais receberá essa sabedoria. Nem a sabedoria, entendimento, inteligência que Deus deu a Daniel, não deu no grau que deu a Salomão. Foi exclusivo. Salomão fez algo. Ele fez um verdadeiro sacrifício. Um verdadeiro sacrifício que chamou a atenção a Deus. E você diz assim nos dias de hoje, mas os sacrifícios eram antigamente, não é? Hoje, antigamente, faziam o que? Era sacrifício de animais. Mas nos dias de hoje, há outros tipos de sacrifícios que chamam a atenção de Deus e que lhe traz a resposta. Porquê que eu falo Deus? Porque Deus disse assim, não é? Eu sou Deus e não mudo. Deus não muda. Desde o passado até os dias de hoje, Deus não mudou a sua maneira de pensar. Deus não mudou. Se Deus não mudou, então, nos dias de hoje, se nós fizermos alguma coisa extraordinária, algum sacrifício extraordinário que lhe chame a atenção, com certeza Ele vai nos trazer a resposta que nós queremos e muito mais. Porque Ele não deu a Salomão somente o que Salomão pediu. Ele mesmo diz assim: eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio, inteligente, isso e isso. Também, até o que não pediste, eu te dou. Tanto riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Quer dizer, com uma condição, ele já tinha dado, ele deu. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Quer dizer, Deus faz uma outra promessa a Salomão. Quer dizer, Salomão veio pedir sabedoria, entendimento, discernimento, como agir, como julgar o povo de Israel. Além do conhecimento, da sabedoria, do que ele pediu a Deus, Deus disse: não, vou dar muito mais que isso. Vou te dar glórias, vou te dar riquezas e vou te dar vida longa. Vida longa. Quer dizer, tanto Deus, quer dizer, se nós pensarmos assim, o ser humano tem tempo para nascer e tempo para morrer. Como está escrito em Eclesiastes, creio eu. Há tempo para nascer e tempo para morrer.
Mas Deus tem o poder de prolongar os teus dias aqui na terra. E também, Deus também tem o poder de encurtar os seus dias aqui na terra. Também está escrito assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam, não é, prolongados os teus dias sobre a terra. Quer dizer, vejamos aquelas pessoas que não honram os seus pais, que desprezam pai e mãe, não é? Que maldizem os seus pais, que não ouvem os seus pais, não é? Filhos desobedientes, com certeza morrerão jovens. Mas aquele que agrada a Deus e anda nos seus caminhos, Deus prolonga os seus dias. Foi Deus que disse isso. Por isso que esse estudo é sobre como Deus pensa. Disse Deus, a mente de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. E o espírito, não é, que ele deu a Salomão foi o espírito de sabedoria que está diante dele ali no seu trono. Ele podia ter dado um outro espírito, não é? Porque são 7 espíritos que pertencem a Deus. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo, não é? Quando nós pedimos o Espírito Santo, Deus não envia o seu próprio Espírito. Esse é o Espírito do Senhor. Tem o Espírito do temor que, quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente recebe também esses 7 espíritos. Mas Deus pode nos dar individualmente esses 7 espíritos em grão maior para aqueles que pedem, não é? Com um coração verdadeiro diante de Deus. Deus pode dar, ainda que a pessoa também tenha o Espírito Santo, não é? O espírito do temor do Senhor é que nos impede de cometer erros e que venhamos a perder o Espírito Santo. Ele que nos alerta, não é? Ele coloca um temor em nós e diz: cuidado, há um perigo aí, não vai por esse caminho, fuja desse pecado, não é? É Ele que nos livra das nossas próprias intenções. Você sabe que as intenções, não é? As nossas intenções não agradam a Deus quando são más. E Deus consegue ver as nossas intenções, se elas são más ou se elas são boas. Então tenha cuidado com as suas intenções. Não é? Então continuaremos na ideia que Deus é Espírito. Tudo o que Deus dá e sopra é Espírito. Se você receber alguma coisa de Deus, não é? No lado espiritual, é Espírito. Tanto a unção é um Espírito, como os 7 Espíritos de Deus é Espírito. O Senhor Jesus disse assim: as minhas palavras são Espírito e é verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela vai para cumprir o que o Senhor Jesus disse e o que o Senhor Deus Altíssimo disse até os dias de hoje. Por isso, quando você devolve o dízimo em obediência à sua palavra, Deus não precisa falar mais. Ele já falou no passado. E aquele espírito, não é? Dessa palavra, né? Trazei, não é? Todos os dízimos à casa do tesouro, esse espírito vai cumprir. Então, quando você devolve o dízimo a Deus, esse espírito vai abençoar a sua vida, depois vai e volta para Deus. E no mês que vem você faz a mesma coisa, ele continua respondendo à sua obediência. E é assim que funciona. Esses espíritos de Deus, o espírito do conhecimento, não é? De fortaleza, que vem tipo assim, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o espírito também de fortaleza, por causa dos momentos difíceis. É o espírito de fortaleza que entra em atividade dentro de você, porque você o recebeu. Mas Deus pode dar esse espírito, não é, de fortaleza em grau maior se você pedir. Porque tudo é espírito. É o espírito que faz a criação. Tudo é espírito.
Se você ler a palavra de Deus, você vê que tudo é espírito. E tudo vem do Deus Altíssimo. Deus é espírito. Foi ele que criou todos os espíritos. Por isso, medite sobre a palavra de Deus, para você entender quem é esse Deus. Nesse estudo sobre Disse Deus, vamos entender a mente de Deus. O que podemos entender hoje nesse estudo, não é? Da mente de Deus sobre o que ele falou a Salomão. Quer dizer, Salomão pediu algo que lhe agradou e Deus não só deu aquilo que ele pediu, mas deu muito mais. Isso mostra o caráter de Deus. Deus não nos quer dar só o que nós pedimos, mas muito mais. Porque Deus é Pai. Mas para Ele nos dar, a gente tem que fazer alguma coisa que o venha a agradar. E não se esqueça, Salomão amava a Deus. Isso também marca toda a diferença. Enoque amava a Deus, andou 300 anos e Deus o arrebatou, não viu a morte. Noé agradou a Deus, Deus livrou daqueles primeiros séculos e só deixou ele e a sua família. Depois veio Jó, Daniel. Quer dizer, homens que agradaram a Deus. Quer dizer, nós temos que amar primeiro a Deus, para quando pedirmos alguma coisa, Ele possa nos responder. A meditação nessa palavra é que nos ensina. Quer dizer, mas nós vamos a Deus de mãos vazias e você pensa que Deus vai te responder. Claro que não. Se Salomão não tivesse sacrificado, não tivesse feito esse holocausto, com certeza não teria recebido esse espírito de sabedoria. E nem Deus teria dado glórias e riquezas e prolongação de dias. Não, não teria dado. Isso mostra para nós o caminho de receber de Deus coisas grandes. Por isso é que ele pediu os dízimos e as ofertas. Quando você oferta a Deus, é uma maneira de você fazer Deus trazer para a sua vida aquilo que você quer. Mas se você não oferta a Deus, mas você só pede a Deus em oração, você tem que parar e pensar, medita um pouco. Quantos milhões de pessoas sobre a face da terra clamam a Deus por uma resposta e não recebem resposta nenhuma? Por quê? Porque vão de mãos vazias. O que é que Salomão fez? Salomão não foi de mãos vazias. Ele foi e apresentou a sua oferta a Deus, agradou tanto a Deus e a resposta veio logo no mesmo dia à noite. Em sonhos, no próprio dia. Quer dizer, você tem que aprender. Você não vai receber nada de Deus se você não fizer nada primeiro. Você não vai receber nada. São milhões de pessoas que pertencem até a Deus. Pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas que vão à igreja, pessoas que não vão à igreja, todos clamando a Deus por uma resposta, clamando por riqueza, clamando por saúde, clamando por uma vida melhor, clamando por uma casa própria, clamando por isso, por outro, pelos filhos. Mas nada recebem, não conseguem ver nada, entram em dúvidas se verdadeiramente esse Deus Altíssimo existe. Então, você quer ir a Deus de mãos vazias? E você pensa que vai receber alguma coisa? Claro que não. São milhões a pedir. Mas quando você apresenta uma oferta a Deus, com certeza a resposta virá. Por quê? Porque está escrito. Há um exemplo aqui neste livro. 1 Reis 3. É só você ler o 1 Reis, capítulo 3, e medite, para você ver o porquê Deus respondeu a Salomão e lhe deu riqueza, sabedoria, e lhe deu longevidade.
coisa que Salomão nem pediu. Salomão não pediu riquezas, mas Deus deu. Salomão não pediu glórias, mas Deus deu. Salomão não pediu longevidade, mas Deus deu. Quer dizer, uma vez alguém chegou até o nosso Senhor Jesus e pediu algo. E o Senhor Jesus respondeu para ele: eu quero. Eu quero. Isso também mostra quem as palavras do nosso Senhor Jesus e as palavras que o Deus Altíssimo deu é a mesma coisa. É o mesmo caráter, é o mesmo espírito. E há algo que nós podemos ver que o Deus Altíssimo pode fazer em certas pessoas e não faz em outras pessoas. Porque Ele quer. Se Ele quer, Ele faz. Mas em questão de fazer para outras pessoas, se Ele não quiser, Ele não faz. Deus mostra que Ele tem vontade própria de querer fazer não só o cumprimento da justiça da sua própria palavra. Ele faz além se Ele quiser. Por isso que vemos que certas pessoas, quando se desviam do caminho de Deus, há os que morrem. Você sabe muito bem, você que vai à igreja, você que ouve a palavra de Deus, não duram muitos anos. E você ouve falar que o tal pastor ou tal membro, essa pessoa morreu. E você vê que a outra pessoa, que até cometeu pecados maiores, não morreu. E está viva até hoje. E isso aconteceu também no passado. Davi pecou muito mais do que Saul. Saul simplesmente desobedeceu e pagou com a própria vida. Davi, o que Davi fez? Davi pecou. E pecou gravemente. E é só ler o que Davi fez. Mas também o que ele colheu. Por isso é que você lê que o salmo é enorme. No meu ver, no meu entendimento, Davi passou mais de 20 anos sem a presença do Deus Altíssimo. Por isso é que ele escreveu esse salmo enorme. Enorme. Mas Deus teve misericórdia de Davi, porque conhecia o coração de Davi. Mas e o de Saul? Esse é que é o problema. Deus conhece a cada pessoa, o coração de cada alma. Por isso que há uns Deus deixa ficar para que tenha a oportunidade de arrependimento e venha a ser salvo. Há outros não. Deus permite que o diabo venha ceifar essa vida que um dia o serviu por causa do coração. Por causa do coração. Deus pesa na balança. Nem todos são iguais para com Deus. E eu creio que é assim que Deus trabalha. Deus é justo. Não existe injustiça em Deus. Porque Ele prescruta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, até as profundezas. Ele sabe o que está em nós, que nós não sabemos. Não temos ideia, nem pensamento, e nem sabemos que existe em nós. Mas Ele sabe. E é por isso que uns ficam e têm oportunidade da salvação e outros não. Hoje fica aqui esse estudo, a meditação da mente, do Espírito, do Deus Altíssimo. Graças a Deus.